Olá, boa noite. Olá, menina, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo, mas não estou te vendo. Hoje eu também não estou te vendo. Você quer sair e entrar novamente para ver se Tá, conseguimos? vou tentar. Vou sair aqui então. Tá bom. Coisas de tecnologia, né, gente? De vez em quando acontece. Oi, Olá! você está me Sim, vendo? assim, assim, agora tudo bem. Melhor assim. Você está me vendo? Estou, estou sim. Eu não estou te vendo. Não, ai, Não, meu Deus. mas tudo bem, tranquilo. Dá pra ir tranquilo. Então tá bom. Doralice, bem-vinda. Cristina, Boa noite, aguardar só Dora. mais, aguardar só mais um pouquinho. O pessoal Ok. ir chegando, a gente já inicia. Bom, é, vamos então fazer a nossa prece, né? Sim. Levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, serenando os nossos corações, buscando nos desligar esses breves das nossas preocupações, a fazer cotidiano, para aproveitar esses breves minutos de intercâmbio com a espiritualidade, o contato com os filhos de Jesus, e nos alimentar espiritualmente, esse pão espiritual tão necessário para nos sustentar a fé, a confiança, a esperança. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal e da prática do mal. Que os nossos benfeitores, amigos espirituais, possam, mais uma vez, nos ajudar na interpretação desses textos, desses ensinos, aclarando as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. Pessoal, vamos nos lembrar, né, de pegar o nosso copo com água, a garrafinha,
Vamos lá. A leitura de hoje vai ser Teus encargos. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Jesus, né? Mateus, capítulo 5, versículo 48. Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, como as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta do nosso próprio merecimento. Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, deste modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em top de realização a que, por enquanto, te podes consagrar. Seja em casa ou na oficina, nos grupos de serviço ou na tela social. És uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na elevação da própria vida. Sedes perfeitos, como é perfeito nosso Pai Celestial, enxortou-nos Jesus. Pense-nos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho, a que te entorças. No entanto, se te tratando de ti é justo, recorde de Deus nos fez, a todos, espíritos imortais, como o dever de aprimorarmos até que venhamos a identificar-nos inteiramente como seu infinito amor, conservando, embora em todo tempo e em qualquer parte, a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Recentemente, nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, estando ainda muito distantes de angelitude, entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá, desde agora, começar a ser bom. E esse foi a leitura de hoje. Bom, nós temos aí, né, esse primeiro trecho, que é do Evangelho de Mateus: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Bom, claro, nós sabemos que nós vamos evoluir e chegar a uma perfeição relativa. Né? Deus só existe um, e Ele é a perfeição absoluta. Mas Jesus aqui nos mostrou um modelo para que nos esforcemos a alcançar. Né? E eu estava lendo, fazendo algumas leituras para que a gente pudesse fazer conversa aqui, né? Em grupo, e um palestrante nos chama a atenção para o pronome aqui, né? Pronome vós. Então, ele falou uma coisa interessante. Quando ele fala vosso Pai, ele está querendo dizer Deus como cada um de nós é capaz de compreender. Né? Porque à medida que nós vamos evoluindo, as nossas percepções, a compreensão vai se ampliando para todos nós. Né? Então,
esse é um primeiro ponto, é um convite ao nosso esforço individual para nos aperfeiçoar, para evoluir, né? Sim. E aqui ele vem procurando nos despertar uma consciência maior da posição em que estamos, dos encargos que nos competem e o que nós podemos fazer nessa posição em que estamos. Ele fala aqui, já de início, cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, ou seja, as leis universais, divinas e universais, né? Sim. As leis divinas. Cada um de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar na pauta do nosso próprio merecimento. Então, tem palavras aqui, sabe, né? Com as criaturas adequadas, quer dizer, nós que acreditamos na reencarnação, nós sabemos que nós já estivemos reencarnados várias vezes. Sim. Cada uma dessas nossas romagens terrenas, oportunidades divinas concedidas a nós estabelecemos relações com pessoas, né? Com instituições, como agora estamos revivendo. Então, nós sabemos também que nós estamos regidos, todos nós, pelas leis de causa e efeito. Pela lei de causa e efeito, que é uma das leis divinas. Natural, então, nessa linha de raciocínio, que a gente reencontre pessoas com as quais nós temos compromisso, débitos, resgates a fazer. Sim. Então, a cada oportunidade reencarnatória que nós temos, nós estamos justamente no lugar e no reencontro com pessoas as mais adequadas para que a gente possa fazer esses resgates, né? Para que a gente possa se redimir ou reparar alguma falta que a gente tenha cometido. Então, vamos acompanhando esse raciocínio no decorrer da nossa conversa, que a gente vai ver como tudo se encaixa perfeitamente, né? Sim, sim. Outra coisa que muito peculiar é quando ele fala necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, ou seja, o trabalho do progresso que nós precisamos realizar em nós mesmos. Sim. E pelo coletivo também. Na pauta de nosso próprio merecimento. Porque a cada reencarnação nossa, nós temos a possibilidade de adquirir créditos suficientes para ir abatendo a nossa continha lá nos débitos e para termos melhores condições nas próximas reencarnações. Eu vou citar um exemplo concreto para ficar mais claro. Por exemplo, uma pessoa reencarna saudável, tem um instrumento, um corpo físico saudável, mas ela é negligente com a própria saúde, com o próprio autocuidado, né? Sim. Então, na próxima reencarnação, ela não vai ter essas mesmas oportunidades, não vai ter essas mesmas condições. Por quê? Porque ela não soube
valorizar. Exato. Né? Então, quando ele fala na falta de nosso próprio merecimento, eu estou dando um exemplo do corpo físico, mas é em tudo. É em tudo. Né? Não tem nada, absolutamente nada fora do lugar do planejamento divino. Sim. Às vezes, nós é que não sabemos fazer a leitura. Né, Thaís? A gente já vem já com o nosso plano traçado, né? A gente já deixa tudo esquematizado para quando a gente vier, para fluir para poder resgatar realmente o que a gente precisa, né? Então já vem tudo orquestrado. É. Mas com uma margem, que é o nosso livre-arbítrio, né? Exatamente, também. Para que a gente possa, então, às vezes até fazer além do que estava previsto. Sim. Né? Ter um planejamento, mas o nosso livre-arbítrio está sempre presente. Sempre ali, né? Sempre presente. A gente pode fazer escolhas o tempo todo. E Sim. mesmo nas situações mais difíceis, que às vezes a gente acha que, né, a nossa situação é mais difícil que a dos outros, a nossa dor é maior, né? A gente às vezes acha. Mas, mesmo nessas horas, nunca nos falta recurso. Sim. Porque senão Deus não seria bom e justo. Ele nos colocaria numa situação que a gente não dava conta de sair, de vencer essas dificuldades. E não Sim. é assim. Então, a todo momento a gente tem escolha. Ou podemos, diante das dificuldades, daquilo mesmo que a gente semeou, às vezes, né? Sim. Se a gente plantou flores, vai colher flores. Se não plantou, nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, Exatamente. muitas vezes a gente esquece disso e começa a achar que somos, sim, as piores criaturas do mundo, que estamos desvalidos, às vezes até nos revoltamos. Mas não, nós vamos continuar aqui para a gente ver que não é assim. É. Você pode me interromper, viu? Sou muito faladeira. Não, tranquilo. A gente vai conversando aqui e vai dar certo. Olha só, qual é o meio que nós temos de progredir e quitando as contas, né? Parceladamente. Minimamente, nós recebemos encargos. E o modo como a gente lida com esses encargos é preponderante para a gente ir construindo dias melhores, ir construindo um estado de espírito mais tranquilo, em que a gente tenha assim, a certeza de que somos capazes de vencer as dificuldades. Então, Sim. ele fala assim, observa os encargos que se honorificam a existência, ou seja, nos honram a existência, como sendo, desse modo, atividades de alta significação em teu benefício. Ele não está falando que é em benefício, sim, Nossa, né? do parente, do amigo, é em nós. Sim. Porque são oportunidades de aprendizado, convivência, de despertar as nossas consciências, os nossos mentes para outras dimensões daquela situação que antes a gente não enxergava. Né? Então, tudo isso faz parte desse aprendizado. Nossa reencarnação, a gente zera as informações, é para isso, para que a gente possa ter outro olhar.
Sim. Né? Não, a gente ia repetir, né? Tudo, fazer tudo do mesmo jeito. Vai continuar voltando e fazendo sempre a mesma coisa e não vai crescer, não vai evoluir e não vai adiantar. Então, realmente, a gente vem, como você disse, menina, com um novo olhar, né? Assim, como você falou na estrofe anterior, se veio, né, com um corpo, né, saudável, não cuidou, na próxima realmente ele vai vir, né, diferente para ele perceber que realmente ele precisa ter aquele cuidado, né, melhorar aquela parte nele, né. Então, realmente a gente vem sempre para melhorar o que ficou a desejar no passado, né. Com certeza. Não, a gente fica no ponto morto. A gente não regride, mas também não avança, né? Mas o intuito é sempre avançar, né? Com certeza. Então, Aí está realmente o livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem que se manter sempre nas escolhas boas, né? Para a gente conseguir, né, essa evolução, né? O que a gente realmente veio buscar, né? Então, a gente tem que sempre manter no caminho ali, no caminho certo. E essa capacidade de escolha também é para a gente exercitar o discernimento, né? Sim. Eu posso escolher, mas qual é a melhor escolha para mim? Mas não, assim, apenas considerando o momento. Sim. A médio, longo prazo, uma coisa pode parecer maravilhosa naquele momento. Mas depois, lá no frente, no futuro, que lá depois vai repercutir que não vai ser bom. não vai ser bom. É igual a gente, né, entrar num relacionamento sem avaliar as consequências. Exatamente. Para depois consertar isso. Às vezes gasta mais de uma reencarnação. Né? Escolha. Temos escolhas. Sim. Então, saibamos escolher. Achei também muito interessante essa parte que ele fala, seja em casa ou na oficina, nos grupos de serviço ou na tela social, ou seja, em qualquer lugar, és uma peça consciente da estrutura da vida. Nós somos seres pensantes. Sim. Nós somos capazes de fazer avaliação de riscos, de consequências, né? Tem avaliação de risco no emprego? Tem avaliação de risco. Nos investimentos, melhor ainda, nos investimentos. Então, você vai investir o dinheiro, você faz uma avaliação bem, né? rigorosa, né? Para não ter prejuízo. Então, na vida, nós precisamos também aprender a fazer avaliações. Do jeito. Em todos os aspectos, né? Todos os relacionamentos que tiveram, não só os amorosos, mas, né? Tem que fazer essa análise no geral mesmo, né? A longo prazo. Em geral, sim. Né? No geral, tudo, porque é nossa vida, né? Que está aqui, né? A gente está aqui para melhorar nós, né? É nosso benefício. Então, a gente tem que escolher realmente, avaliar e realmente escolher o que for bom para nós, né? Então, aqui, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na elevação da própria vida. É o que? Né? Uhum. Pode criar, agir, colaborar, porque o trabalho espontâneo tem um valor extraordinário do ponto de vista espiritual, sabe? Se a gente vem com o planejamento, mas se a gente agregar nesse planejamento, nós vamos ter
um ganho espiritual, assim, que a gente nem é capaz de avaliar, né? Por exemplo, vamos pensar um pouquinho. Quando a gente faz um bem para alguma pessoa, a gente consegue, de alguma forma, proporcionar ali um benefício, seja material, espiritual, o que mais interessa aí é a intenção, né? Sim. Ali, no primeiro momento, a gente acha que está beneficiando a pessoa, mas, em verdade, a gente está beneficiando a si mesmo. Porque a gente está entendendo, despertando a nossa consciência, a nossa compaixão, e aquela pessoa, ela também tem uma rede de amigos, entre queridos, familiares, que, ao ver que o ente querido ali, o familiar está recebendo um benefício, ele tem um sentimento de gratidão, não é natural? Sim. Se alguém ajuda a nossa mãe, nosso irmão, filho, neto, a gente fica grata àquela pessoa. Só esse sentimento aí já nos beneficia muito, porque a pessoa emite boas vibrações no nosso favor. Não é que é assim no sentido dela retribuir aquilo. Simplesmente com as boas vibrações dessa pessoa, a gente já recebe, né? E nos beneficia a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa saúde. É assim, por isso que eu disse que é difícil da gente mensurar, né? Sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sempre. Melhorando, porque, né? Ele mostra aqui para a gente que não se trata de fazer uma atividade assim, de qualquer maneira, sem aquele cuidado, sem aquele zelo, sem aquele capricho, em tudo, desde as pequenas coisas até as maiores. Tem uma frase do André Luiz que eu gosto muito, né? Ele fala assim, que nós, quando realizamos as pequenas tarefas, nos habilitamos para grandes empreendimentos. Não é? Se a gente não tem zelo, não tem cuidado com as pequenas coisas, dificilmente a gente vai ter as maiores também, né? É, verdade. Sem dúvida que os outros conseguem substituir-se no trabalho a que se entrosa. No entanto, em se tratando de si, é justo o recorte que Deus nos fez a todos, espíritos imortais, com o dever de aprimorar. Ou seja, está dizendo aqui para a gente, ó, a sua parte não tem quem possa se substituir. A sua parte é sua, é única, individual, né? Sim. A gente pode ser substituído na tarefa comum, numa atividade de trabalho material, pode. Mas aquele trabalho também representa nosso aperfeiçoamento. E quando a gente delega, a gente terceiriza, o prejuízo é nosso. Nós estamos deixando de aprender e de exercitar. Lapidar, né, nosso espírito. Porque o aprendizado, ele é isso. Às vezes a gente pensa assim, mas para que aprender isso aqui? Tudo tem valor. A gente hoje está numa determinada posição, amanhã estaremos em outra. Sim.
e nada se perde. Tudo é ganho, né? Realmente. Tudo é ganho. Ele fala que esse aprimoramento, aperfeiçoamento é até que venhamos a identificar inteiramente com o infinito amor. Aquele amor assim, sem medida, né? Sim. Aquele amor que não olha a quem, depende de condições, igual às vezes a gente coloca, né? Um dia a gente chega lá, né? Sim. Aí, então, ele fala que nós temos a prerrogativa de sermos seres inconfundíveis. Inconfundíveis por quê? Somos individualidade. Não tem outra Thaís no universo inteiro igual a Thaís, não. Só a Thaís. Né? Somente um. Então, somos seres inconfundíveis. Não tem como um espírito ser confundido com o outro. Sim. Nós temos. Assim como no corpo nós temos as impressões digitais, o espírito também tem as suas particularidades, que não se transferem. Né? E coloca para nós que os nossos encargos que abraçamos são as nossas possibilidades de engrandecimento, de aperfeiçoamento, né? Como nós temos falado até aqui, para que tenhamos o mérito de habitar planos superiores. Sim. Que nós precisamos, em outras palavras, conquistar esse direito. Precisamos conquistar. Então, ele está traçando para nós aqui o mapa, caminho para a gente seguir. Uhum. Cabe nós, né, seguirmos esse mapa, né? Então, ele fala, claro, né, nós estamos muito distantes da angelitude. Sim, muito. Mas nós podemos começar desde hoje a sermos bons. Sermos bons. Então, muitas vezes, na nossa infantilidade espiritual, a gente quer facilidade. A gente quer pegar atalhos, a gente quer dar um jeitinho, né? Eu estou me incluindo, tá? Estou falando para os outros, não, estou me incluindo. E a gente começa devagar, né? Porque se eu ganhasse na loteria, isso é famoso, né? É assim uma coisa. E aí a gente vai construindo castelos e tudo. Mas como é que nós vamos aprender se nós não estamos querendo frequentar a escola? Bom, né? Nós não vamos aprender por osmose. Acabou de falar que a gente é inconfundível. Cada um tem suas lições a fazer. Cada um a seu tempo, cada um a seu modo, né? Então. E quando a gente pede essas possibilidades, a gente pede. Às vezes até a gente quer barganhar com Deus, né? A espiritualidade, os dirígios, nos acompanha nas nossas reencarnações, é que é com as barganhas de vez em quando. Porque se eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo e aquilo, não é? Então, assim, não tem barganha, na verdade. Porque se você tira a lição da pessoa, você está tirando a oportunidade de progresso. Nós estamos aqui para aprender,
E à medida que aprendemos, contribuir na evolução do outro também. Né? Mas a gente querer terceirizar não vai funcionar. Ou o outro fazendo o trabalho que nos cabe, ele está levando os créditos, porque né? Ele está fazendo a parte dele e a do outro, então ele vai ter créditos em dobro. E a gente vai ficar como? Vai ficar como? A listinha dele lá vai estar até extra, né? Demais. Esse aqui, nossa, até recebeu. Então, nós, quando estamos encarnados, nós temos uma visão limitada. Por isso que a gente quer pegar atalho, a gente quer facilidade, a gente quer encurtar o caminho. Quer encurtar, quer pular umas etapas, quer, né? Mas, quando a gente está lá no plano espiritual, que a gente está desembaraçado aí, primeiro que a gente tem uma visão muito mais, uma percepção muito mais clara das coisas, né? E nós conseguimos fazer um apanhado do nosso ontem. Como é que está verdadeiramente a nossa situação, os créditos e os débitos. Então, a gente sabe e aceita, quando vai fazer o plano reencarnatório, a gente aceita que precisa. Então, querer fugir da lição é querer iludir a si mesmo. Querer pular a etapa é brincar de faz de conta. Mas o que nos o que é assim que nos facilita quando a gente tem um entendimento disso, facilita, porque a gente vai ter mais compreensão, mais resignação para fazer o que é necessário. E para ter também a paciência de conquistar melhores dias, melhores condições, viver num mundo melhor. Porque a gente sabe qual é o objetivo. E a gente sabe que, por mais dificuldade que tenha, é a nossa vontade de chegar ao objetivo é que vai ser determinante. Sim. Né? A persistência. E também compreender, né, que nós estamos falando assim, caminho para nós estamos falando na prática do bem, da caridade. Sim. Porque quando no Evangelho Jesus fala sede perfeito como perfeito é vosso Pai, né, foi uma parte do sermão da montanha, né, ele está falando de sairmos de nós mesmos em favor do outro. E isso, o que é? É aprender a dominar o nosso orgulho, nosso egoísmo. Porque como que a gente vai fazer a caridade sendo egoísta e orgulhoso? Tem jeito? Não tem. Uma coisa não combina com a outra. Não encaixa. Encaixa. Alô, tudo, tá? Encaixa. Não é diretamente contrário ao outro. Sim. Então, quando ele fala ser perfeito, nos convida à prática do bem e da caridade. E automaticamente nós vamos reduzindo aí a nossa porção de vaidade e de orgulho. Você está saindo de si mesmo, você está enxergando o outro. Você está vendo a dor do outro, a necessidade do outro. Sim. Né? Que às vezes não tem nada a ver com dinheiro, né? E os nossos encargos também são particulares no sentido não só de ser
nosso, mas no sentido de que nós temos a nossa consciência nos adverte ali o que é melhor ser feito, o que é que o outro precisa de nós, né? E principalmente que, como já disse lá mais no início, a gente tem, aqui fala, não foi eu que disse, né? Sobre o nosso merecimento. Nós temos as circunstâncias, pessoas, lugares, para o trabalho necessário na pauta do nosso próprio merecimento. É aquela questão. Nós vamos recebendo, vai sendo acrescentado para nós à medida em que nós sabemos usar esses bens que nos são confiados. Qualquer uma família acolhedora, né? A convivência com seres que temos afinidade, que nos trazem bem, os bens materiais. Qual é o pai, a mãe, que dá por exemplo, uma faca para uma criança brincar? Nenhum, né? Não, a gente só entrega quando a gente sabe que ele vai saber manejar sem se ferir, se prejudicar, não é? Nosso Pai Celestial faz da mesma forma. Ele vai acrescentando. Você teve uma posição possível, seja de poder ou de riqueza, né? Oportunidade de desenvolver inteligência, tudo isso são ferramentas, né, que nós recebemos. Agora, o que fazer com elas? De que modo conduzi-las? Essa é a questão. Então, à medida que nós vamos, então, ganhando a confiança do administrador maior, ele vai acrescentando. Né? Agora, quando nós somos relaxos, somos negligentes, ou aquilo que poderia nos prejudicar grandemente, ele não nos interessa, não atende aquele pedido. Não seria bem, né? Seria embaraço antes de ser um benefício. Uma pessoa, por exemplo, difícil, não sabe lidar com. Não precisa nem ser difícil. A gente sempre fala de riqueza como se fosse uma fé. Mas não. Tem pessoas que não sabem administrar nada que tem. Né? Assim, se tem muito, não administra bem, se tem pouco, também não administra bem. Vamos dizer assim, de maneira popular, que enrola. Então, a pessoa, às vezes, ela precisa de determinados continentes, né? É um termo usado na psicologia, geralmente, balizas, delimitações ali para não se meter em confusão, ficar embaraçado. Né? Uma pessoa, por exemplo, muito budista, se não souber lidar com isso, ela vai se envolver em relacionamentos inadequados, vai criar dores a outras pessoas. Então, assim, que benefício traz espiritualmente falando, não é? Então, vamos
acreditar, vamos ter confiança que Deus sabe o que é melhor para nós. Se Sim. vier uma situação difícil, vamos ter também clareza, confiança de que Deus não nos coloca em situações que não possamos vencer. Sim. Vamos olhar os recursos colocados no nosso caminho, não sim, as dificuldades, Sim. para que a gente possa vencer. Exato. Então, buscar também as coisas que nos fortalecem, melhores, melhores características, nossos melhores pontos positivos, né, vamos dizer, que a gente tem de pontos positivos para nos fortalecer. Uhum. Então, verdadeiramente, a chave de tudo é a prática da caridade, no sentido mais profundo disso, não com esmola, com filantropia. A caridade, a gente tem que sair da gente. Sim. Se a gente vai lá e compra e doa, é filantropia. Tem seu valor? Tem. Mas a gente tem que nós, da minha parte, tá isso. É isso. Se você quiser comentar mais alguma coisa, fazer alguma observação, fique à vontade. Não, mas foi isso mesmo, menina, que a gente foi lendo, né? Foi conversando. Realmente é sempre a gente, como ele fala bem lá no finalzinho, né? Onde estiver, poderá desde agora começar a ser bom, né? Então, é sempre nessa linha realmente, né? Da caridade, né? Da, da intenção, né, verdadeira também, né? Porque se você tem intenção, mas não seja verdadeira, também não vai ser a caridade, né? Então, sempre a gente, né, partir de nós, né, da caridade, com a intenção boa, realmente, para emanar uma energia boa também para quem vai receber, né? A gente vai estar fazendo o bem para o próximo, né, e recebendo também essa energia boa e vai, consequentemente, estar fazendo bem para nós, né? Para a nossa evolução. Então, foi isso mesmo que a gente veio debatendo. Então, eu não sou, às vezes, não estou falando muito ainda, porque ainda estou meio tímida, mas foi isso mesmo. Estamos no caminho, isso é importante, né? A gente aprende todo dia, Sim, ninguém sabe tudo. Por isso que a gente vive em sociedade, para a sim. gente ir, Aprender sempre também com o próximo, né? com certeza. A gente Nós, sempre aprende com o próximo, então, assim, a gente também tem que ter, né, aquela responsabilidade que os nossos atos vai servir de exemplo para o próximo, né? Que às vezes a gente nem sabe que realmente está se espelhando em nós, mas, assim, a nossa atitude realmente conta, né, para o próximo. Então, que seja sempre né, a melhor, né, melhor atitude que a gente possa transmitir realmente para o próximo. Às vezes a gente nem sabe, né, que uma pessoa realmente nos observa, né, que nos ouve, né, que nos vê, mas nós estamos ali como exemplo, né, então que sigamos sempre, né, no melhor caminho para realmente passar, né, esse exemplo, esse melhor exemplo para o próximo. não foi à toa que Paulo Sartre falou que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, Uhum, encarnados e desencarnados. sim, Não é? sim, Então, nós né, verdadeiramente somos observados aí, bem pelo sim.
bem. Então, me despeço de vocês. Obrigada, Thaís, pela parceria. Obrigada eu. Desejo uma boa noite a todos. A nossa noite seja tranquila e de refazimento. Sim. Muito obrigada. Na terça que vem tem mais um estudo. Sim. Que todos tenham uma boa resto de semana para todos, né? Obrigada, Mirna, né, por estar aqui. Desculpa às vezes não falar muito, mas agradecer, né? Foi um prazer. Que nossa semana, né, seja tranquila, né? Nossa noite hoje, nosso resto de semana, né? Nos preparando também para a próxima terça, né? Que vai ter um novo estudo. Que vamos estar aqui, né? Todos juntos, né? Recebendo a palavra, né? E as energias boas, né? De todos e mantendo sempre no caminho para ser o exemplo, né? Para o próximo que está aí nos observando, né? Encarnado e desencarnado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até, gente. Tchau. Boa noite.